Desbloqueio dos cereais ucranianos. Rússia regressa ao acordo dos cereais negociado pela ONU. Outubro quente reflete relatório sobre o clima. Nas últimas 3 décadas, temperaturas no continente europeu aumentaram mais do dobro da média global do planeta. Reserva Federal dos Estados Unidos da América aumenta taxas de juro em 75 pontos base e prevê mais subidas para baixar a inflação do país. Apoiantes de Bolsonaro manifestam-se em frente a quartéis do Exército para pedir intervenção militar contra a vitória de Lula da Silva nas presidenciais brasileiras. Navios carregados com trigo e óleo de girassol ucranianos atravessaram o Estreito do Bósforo horas depois da Rússia ter concordado em voltar ao acordo de cereais negociado pela ONU. O regresso de Moscovo deve-se às manobras diplomáticas da Turquia. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou os avanços nas negociações depois de um telefonema entre os ministros da Defesa da Turquia e da Rússia. O presidente da Ucrânia prontificou-se a agradecer os esforços do líder turco. No habitual discurso noturno, Volodymyr Zelensky disse que a retoma do acordo era importante para todo o mundo e que havia apenas uma ameaça à segurança alimentar mundial, a Federação Russa. Por seu lado, o presidente russo Vladimir Putin disse ter recebido garantias suficientes de Kiev sobre a desmilitarização do corredor marítimo para regressar ao acordo que permite que a Ucrânia exporte os cereais. A retirada da Rússia tinha reacendido os receios sobre uma crise alimentar, uma reação motivada pelo que Moscou apelidou de ataque terrorista com drones à sua frota no Mar Negro, no porto de Sevastopol, na Crimeia. A Polónia iniciou a construção de uma barreira de arame farpado ao longo da fronteira com o enclave russo de Kaliningrado. O objetivo é impedir a passagem ilegal de imigrantes que, segundo o governo de Varsóvia, é orquestrada por Moscovo. O ministro polaco da Defesa anunciou que decidiram aumentar a segurança na fronteira com o enclave na sequência da organização de ligações aéreas entre o Médio Oriente e África e Kaliningrado. Era, na minha profunda convicção, um plano escrito no Kremlin com o objetivo de destabilizar a Polónia e impedir que a Polónia apoiasse a Ucrânia. Primeiro eles queriam destabilizar a Polónia, depois atacaram a Ucrânia. Os soldados polacos têm a experiência adequada. Eles defenderam a fronteira polaco-bielorrussa. Estou convencido de que defenderão também a fronteira polaca com a região de Kaliningrado. Jestem przekonany, że uchronią także granicę z obwodem kaliningradzkim. A cerca terá 3 fileiras de arame farpado, medindo 2,5 metros de altura, 3 metros de largura e contará com um sistema eletrónico de observação e câmaras. A Polónia já instalou uma barreira física na fronteira com a Bielorrússia, aliada da Rússia, acusando Minsk de promover a passagem ilegal de migrantes para o território da União Europeia. Está há poucos dias no cargo, mas o novo primeiro-ministro do Reino Unido tem já em mãos uma crise para resolver. O governo de Rishi Sunak está a ser fortemente criticado dentro e fora do país pela forma como trata e se refere aos migrantes e àqueles que procuram asilo na Grã-Bretanha. Exemplo disso, o centro de processamento de migrantes no aeroporto desativado de Manston, no condado de Kent, no sudeste de Inglaterra, está sobrelotado. Foi projetado para acomodar 1.600 pessoas por um período máximo de 24 horas. No entanto, esta semana alberga mais de 4.000, onde se incluem crianças, e alguns estão ali há semanas. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou esta quarta-feira que as palavras da ministra britânica do Interior sobre uma alegada invasão de migrantes têm o efeito de desumanizá-los e envenenam o debate sobre a questão. O povo britânico merece saber qual é o partido que está a falar a sério sobre parar a invasão da nossa costa sul e qual é o partido que não está. Cerca de 40.000 pessoas chegaram à costa sul só este ano. A situação em Manston agravou-se no início da semana, depois de receber 700 migrantes vindos de outro centro de processamento que foi atacado. No domingo, um homem atirou um coquetel Molotov contra um centro de migrantes em Dover. O
O mês de outubro, particularmente quente, tornou-se numa poderosa ilustração das alterações climáticas e serviu também para reforçar os dados compilados no relatório anual sobre o estado do clima europeu, uma colaboração do Programa Copérnicos da União Europeia e da Organização Meteorológica Mundial. O relatório destaca que as temperaturas na Europa aumentaram mais do dobro da média global do planeta dos últimos 30 anos, sendo assim o continente a registrar a subida mais acentuada. Entre 1991 e 2021, o continente europeu registrou um aumento médio de 0,5 graus Celsius por década. Os glaciares dos Alpes representam um dos efeitos mais evidentes, perdendo, em alguns casos, até 30 metros de espessura nesse período. A Europa registrou também no último ano uma das épocas de fogos mais intensas das últimas 3 décadas, um fenómeno potenciado em algumas regiões por vagas de calor particularmente persistentes e secas prolongadas. E quando as chuvas finalmente chegaram, trouxeram em muitos casos consequências devastadoras no quadro de fortes tempestades e precipitações recorde, provocando inundações e uma saturação dos solos, com consequências tão nefastas para as zonas agrícolas como as secas. Mas nem tudo são más notícias no relatório, que destaca vários países europeus que estão a registrar sucessos na redução das emissões poluentes, reduzidas em 31% entre 1990 e 2020 na União Europeia. A imagem repetiu-se esta quarta-feira no Rio de Janeiro, São Paulo ou Brasília. Milhares de apoiantes de Jair Bolsonaro reuniram-se em frente a quartéis do Exército para exigir uma intervenção militar depois da vitória de Lula da Silva nas eleições presidenciais no Brasil. As manifestações foram convocadas nas redes sociais por grupos de extrema-direita que apoiam o presidente cessante. Protestos que ocorrem em paralelo aos bloqueios protagonizados por camionistas simpatizantes de Bolsonaro. Estes bloqueios multiplicam-se desde segunda-feira, mas têm perdido fôlego. Das 500 ações de camionistas registadas no início da semana em todo o país, apenas 167 subsistiam esta quarta-feira. Os cerca de 2 dias de silêncio de Bolsonaro na sequência dos resultados eleitorais alimentaram os protestos. No breve discurso finalmente pronunciado esta terça-feira, o presidente justificou as manifestações pacíficas e, apesar de não ter admitido diretamente a derrota, disse estar disposto a respeitar a Constituição. Lula da Silva, que venceu o escrutínio com 50,9% dos votos, deverá regressar à chefia do Estado para um mandato de 4 anos a 1 de janeiro. A Reserva Federal dos Estados Unidos da América anunciou esta quarta-feira uma subida de 75 pontos base nas taxas de juro para um intervalo entre 3,75% e 4%, o nível mais alto dos últimos 15 anos. O presidente do Banco Central norte-americano anunciou também que prevê ainda aumentos contínuos. Jerome Powell sublinhou que a instituição está a mudar de propósito a sua política para um nível que será suficientemente restritivo para repor a inflação a 2%. No entanto, avisa que há ainda algum caminho a percorrer. Apontando a evolução da inflação, o mercado de trabalho e economia, Powell sublinhou que o nível final das taxas de juros será superior ao que se esperava anteriormente. O presidente do Banco Central norte-americano referiu ainda que o Comitê Federal de Mercado Aberto poderá considerar, já em dezembro, aliviar a dimensão dos aumentos das taxas de juro, tendo em conta não apenas a inflação, mas também os desenvolvimentos económicos do país, pois teme-se que a recessão possa chegar em 2023. O governo da Etiópia e as autoridades rebeldes do Tigré assinaram um acordo de cessar-fogo a menos de 48 horas do segundo aniversário do conflito mortífero, que terá feito centenas de milhares de vítimas no norte do país. O ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, alto representante da União Africana, precisou que a trégua inclui também um desarmamento metódico e coordenado. As 2 maiores cadeias de farmácias dos Estados Unidos vão pagar mais de 5 mil milhões de euros cada uma pelo seu papel na crise de opiáceos que assola o país.
Todos os anos, milhares de americanos morrem de overdoses de opiáceos presentes em analgésicos que as farmacêuticas anunciaram no final dos anos 90 como substâncias seguras que não causam dependência.